Muito bem, continuando o estudo da lição número 4, a parte de terça-feira fala sobre os dois discípulos de João que mudaram de lado. João Batista foi o precursor de Jesus. A sua função era anunciar que o Messias viria. Deus havia dado instruções para que João pregasse no deserto e batizasse no Rio Jordão. Muitas pessoas afluíam até onde João estava e ele pregava o evangelho de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. E as pessoas perguntavam como podemos nos arrepender, aceitando o que eu estou dizendo e se batizando. E eles eram batizados no Jordão. E João dizia, olha, eu estou batizando vocês com água, mas depois de mim vem alguém que é muito superior a mim, que já existia antes de mim. Eu recebi de Deus Pai uma instrução, vá e comece a falar do Messias. Então, quem vem após mim é o Messias. Um dia, João estava conversando com dois discípulos e Jesus passou no meio da multidão. E João apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos se despediram de João e foram atrás de Jesus. Ellen White, no livro Deserto das Nações, página 128, ela escreveu o seguinte, no dia seguinte, enquanto dois discípulos estavam ao seu lado, João viu novamente Jesus entre o povo. O rosto do profeta iluminou-se outra vez com a glória do invisível, ao exclamar, eis ali o Cordeiro de Deus. Essas palavras foram suficientes para fazer pulsar o coração dos dois discípulos. Eles não compreendiam o que significava a expressão o Cordeiro de Deus. Não sabiam o que significava isso, mas o próprio João também não explicara isso. Eles então foram atrás de Jesus. Pergunta de número 5. Ao ouvir o testemunho de João Batista sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus, o que os dois discípulos fizeram? João capítulo 1, 35 a 39, diz o seguinte, no dia seguinte, João estava outra vez ali e com dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, ele disse, eis ali o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele durante aquele dia e já era quase a hora 10ª. Explicando então, ao ouvir o testemunho de João Batista sobre Jesus ser o Cordeiro, o que os dois discípulos fizeram? A resposta, depois de ouvir o testemunho de João Batista sobre Jesus ser o Cordeiro, os dois discípulos seguiram a Jesus para ver onde ele morava e ficaram com Jesus aprendendo o dia inteiro. Os dois discípulos de João Batista, eles ficaram tão admirados de conhecerem o Messias que ficaram com ele o dia todo. Deve ter sido uma reunião impactante, estar com o Mestre e conviver com ele, aprendendo ali dos seus lábios a sabedoria eterna. André, um dos discípulos, ele ficou tão impactado que ele foi e anunciou a novidade a seu irmão Simão, que encontraram o Messias. E Simão veio para conhecer. Na hora que Simão chegou perto de Jesus, Jesus disse, tu te chamas Cefas, mas a partir de hoje, tu te chamas Simão, vai te chamar Cefas, que quer dizer Pedro, e você vai estar comigo. E Jesus então já assim conversou com Pedro, e já o conhecia, e entendia o que Pedro, a pessoa que Pedro era, e dessa forma, Jesus mudou o nome dele para Pedro, lhe confiando uma missão, que significava que Pedro, no futuro, iria cuidar da igreja. Cristo iria burilar aquela pedra bruta para se tornar uma joia rara. Ellen White escreveu no livro Maior Discurso de Cristo, na página 131, o seguinte, os primeiros discípulos que seguiram a Jesus não ficaram satisfeitos apenas com uma conversa rápida quando ia com ele pelo caminho. Por isso disseram, Rabi, onde moras? Foram e viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. Assim, podemos ver que as pessoas foram admitidas na maior intimidade e comunhão com Deus. Jesus não despreza ninguém. Acolheu os dois discípulos com amor e solicitude. E eles precisavam de um pastor que os guiasse agora no caminho de preparo para novas e maiores responsabilidades no futuro. Um missionário estava fazendo uma caminhada pela encosta de uma montanha, quando encontrou um pastor, amigo seu. Viu que o pastor levava algo debaixo do braço enrolado em sua capa. O missionário perguntou, pastor, o que o senhor leva aí embaixo do braço? Ele disse, olha, eu estava andando pela montanha e descobri uma ovelhinha que estava no chão frio,
Elas estavam morrendo de frio. Eu acolhi, eu enrolei no meu sobretudo e estou levando para casa. O que vai fazer? Vou alimentá-la, vou aquecê-la e para que ela possa ficar bem outra vez. Essa ovelha se tornou uma das ovelhas mais fortes do rebanho, porque foi bem cuidada pelo pastor. Jesus acolheu as duas ovelhinhas de João Batista, os dois discípulos, André e João, e dessa forma ele os tornou valorosos em sua obra. Jesus quer fazer o mesmo conosco. Os dois discípulos de João haviam recebido a mensagem de João sobre o Messias e atendido a voz do Espírito Santo. Quando eles viram Jesus, e João disse: eis o Cordeiro de Deus, o Espírito Santo tocou no coração dos dois discípulos e eles então entenderam que aquele homem era o Messias, era o bom pastor celestial. Por isso, quando Jesus se viu seguido dos dois, atendeu-os, acolheu-os e deu-lhes toda a atenção. Eles poderiam ser críticos, poderiam ter endurecido o coração como os fariseus, poderiam ter seguido Jesus para criticá-lo ou para apenas saber coisas que poderiam utilizar contra Jesus. Mas eles estavam conscientes de que aquele que falava com eles era realmente o Filho de Deus. Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, página 58, eu sei que surge em muitos corações a pergunta: onde encontrarei Jesus? Muitos há que querem sua presença, querem seu amor, querem sua luz, porém não sabem onde devem buscar. Aquele por quem seu coração anseia, eles não sabem onde encontrá-lo. Todavia, Jesus os conhece e vai ao encontro deles, para que eles possam ser assim agraciados com sua presença e possam aprender assim de sua grande verdade. Deus nos abençoe. Se formos acolhidos por Jesus em algum dia da nossa vida, temos que conduzir ovelhas para este aprisco, onde o bom pastor, ele deu a vida por suas ovelhas e quer salvar a todas. Deus abençoe. Fica com Deus.